Ok, então a gente viu nos dois últimos vídeos dois índices que vão permitir resolver um problema de optimização na próxima sessão. É que se a gente estiver procurando os máximos e os mínimos globais de uma função num domínio D, o que garante que esses extremos globais existem é, por exemplo, a continuidade da função, e o domínio tem uma particularidade, que é de ser o que a gente chama de compacto, mas a gente basta pensar num intervalo fechado e limitado do tipo AB. Okay? E a gente viu também que era mais no início via desenhos, que os extremos locais são ligados a pontos onde a derivada é nula, que eu chamarei daqui a pouco de pontos críticos. E aqui eu quero agora juntar essas informações para obter um método que me permite, em princípio, calcular e minimizar o meu trabalho para achar os extremos globais de uma função no intervalo fechado AB. Então eu vou supor sempre que essa função é contínua, o que vai me garantir a existência desses mínimos e máximos globais, e ver qual que é a ligação exata com a derivada. Então o método para se achar ou calcular os extremos globais de uma função contínua no intervalo fechado AB, fechado e limitado. Ok, então eu estou procurando os extremos globais. Então a gente já viu que os extremos globais são locais também. E a gente sabe que se a derivada nesses pontos existe, ela tem que ser igual a zero, o que a gente viu aqui. Okay? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar esses pontos. Porque se eu tiver, por exemplo, agora um extremo global entre a derivada não existe, então vai ser um ponto bizarro, talvez, mas eu vou simplesmente me lembrar desse ponto e calcular a função dele para ver depois se ele tem chance de ser um valor maior ou menor do que todos os outros. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou primeiro procurar todos os pontos onde a derivada é zero. Então, procurar os pontos x estrela entre A e B, eu escrevo assim, A e B não contínuos, né? Chamado de críticos. Isso significa ou f' nesses existe e é igual a zero, ou a derivada em x estrela não existe. Ok? Porque se a derivada é zero, eu já sei pelo teorema aqui que vai ser um candidato a ser extremo global, local, logo global também, mas depois eu vou ter que calcular os valores. E se ela não existe, eu simplesmente me lembro desse ponto e eu chamo ele de ponto crítico. Então, os pontos críticos, se tiver, pode não ter, eu escrevo eles assim, vou dar nomes, x1, x2,
E vamos supor, porque vai acontecer, na verdade, no nosso caso, vamos supor que seja um conjunto finito. Podia ter um número infinito, talvez, de pontos críticos no intervalo AB, mas em geral não vai acontecer. Ok? Então, depois, eu tenho que olhar o que acontece na fronteira. A gente viu alguns casos de funções que atingem o seu máximo, o seu mínimo na fronteira. Então, eu vou olhar f na fronteira. Quer dizer que eu vou simplesmente calcular, vou olhar a função nesses dois valores aqui, em A e em B. Ok? E agora, com isso tudo, nesse conjunto de pontos x1, x2 até xn, tem os candidatos a serem máximos globais dentro do intervalo, e A e B podem ser máximos valores maiores ou menores na fronteira. Então, a parte 3, eu vou considerar uma lista, que vai ser a lista que contém os valores de f nesses pontos todos. Então, na fronteira e em todos os pontos críticos que eu achei no item 1. Ok? Eu vou olhar esses valores, então uma lista, pode ser longa às vezes, mas é uma lista finita, e eu vou olhar o valor maior, o maior valor. Ok? Então, vou procurar pode ser os, talvez, dependendo, os maiores e menores valores. Ok? E concluir. Significa o quê? Significa que eu olho dentro dessa lista, uma lista de números, eu olho o maior, e esse maior vai ser o máximo global da minha função. Então, pode ter, talvez, mais de um número maior, então aí eu vou guardar a lista. Mas o importante é localizar o maior valor, e eu faço a mesma coisa com o menor valor. E eu falo depois, o maior, o extremo global é esse valor, atingido em tais pontos, e o mínimo global é atingido em tais pontos. Okay? Então, vou dar alguns exemplos. E, na verdade, o que vai mais me interessar vai ser depois usar essa técnica para resolver problemas de otimização na próxima sessão. Então, vamos ver primeiro um exemplo elementar que eu já tratei, que é de achar os extremos globais da função x2 em intervalo menos 1, 2. É muito fácil, mas eu quero só... A gente já achou, já calculou esses extremos globais no início dessa sessão sobre extremos, mas eu quero agora aplicar esse método, porque eu quero garantir que esse método funciona quando eu não tenho a intuição de que é o gráfico da função. Então, vamos lá. Primeira coisa, os pontos críticos. Então, os pontos críticos de uma função suave como essa função aqui é derivável em qualquer x, em particular dentro do intervalo menos 1, 2. Então, os pontos críticos vão ser os pontos onde a derivada se anula. Já que essa derivada sempre existe, eu nunca vou ter que considerar esse caso para essa função. Então, pontos críticos. Eles vão satisfazer a seguinte condição. Vão ser os pontos x estrela, onde a derivada é zero. Mas a derivada de 2x, de x2 é 2x estrela. 2x. Logo, a única possibilidade é de x estrela
Isso é igual a zero. Estou procurando os pontos críticos, vocês lembram? Dentro do intervalo AB. Então, observe que esse ponto aqui pertence ao intervalo aberto, menos 1, 2. Ok? Então, a minha lista de pontos críticos contém um ponto crítico só, que é o ponto zero. Vou escrever simplesmente assim. A minha lista de pontos críticos contém somente um ponto zero. Ok? Então, na fronteira, o que eu vou fazer, eu vou calcular aqui já. Eu tenho f de 0, vou já calcular o valor da função em 0, f de 0 é 0. Na fronteira, eu tenho dois pontos na fronteira desse intervalo aqui, eu tenho o ponto menos 1 e o ponto 2, e já posso calcular f de menos 1, menos 1 ao quadrado, que dá 1, e f no outro ponto da fronteira, que é f de 2, 2 ao quadrado é 4. Ok? Então, quais são os valores da função? Qual que é a minha lista aqui de valores da função f nos candidatos a serem extremos globais? Eu tenho os valores 0, que é esse 0 aqui. Eu tenho os valores, eu tenho 1, que é esse 1 daqui, e eu tenho 4, que é esse valor aqui. Então, qual que é o valor máximo dessa função? É 4. Okay? Atingido no ponto 2. Atingido em x igual a 2. E qual que é o mínimo global? Então, eu olho a minha lista, aqui o menor número é o 0. E esse 0 é atingido em x igual a 0. Ok. Então, aplicando esse método, a gente só reobteve o que a gente já tinha visto, porque a gente sabe que essa função x2 entre menos 1 e 2, ela faz algo assim. E a gente vê muito bem que aqui em 4 é o máximo global e que o mínimo global aqui é atingido em 0. Então, nada de realmente novo, mas é importante testar esse algoritmo para achar extremos globais num caso simples. Então, vamos no caso um pouco menos simples. Que vai ser de procurar os extremos globais do seguinte polinômio. Então, é um polinômio também, que é 2x3 menos 3x2 menos 12x. Eu vou procurar os extremos globais entre menos 3 e 3. Okay? Então, primeiro, vamos procurar os pontos críticos. E já que f é derivável, os pontos críticos só podem ser lugares onde a derivada se anula. Então, eu começo calculando a derivada de f. Aqui elementar vai me dar 6x
é 2 menos 6x menos 12, que é facilmente simplificável e até fatorável. Ok. Então eu vejo diretamente quem são os pontos críticos. Eu tenho o ponto menos 1 e o ponto 2. Okay? Então, eu vou diretamente calcular a função nesses dois pontos, que é f de menos 1. Então, menos 1 é... Atenção, aqui eu estou calculando o valor da função f em menos 1 mesmo, não estou calculando o valor da função f, da derivada de f. Okay? Derivada de f eu já sei que ela vale 0, nesse ponto menos 1. Então eu tenho que voltar aqui. Então f de menos 1 é 2 vezes menos 1 elevado a 3, menos 3 vezes menos 1 elevado a 2, menos 12 vezes menos 1. Vamos escrever tudo nesse caso. Menos 1 elevado a 3 dá menos 2. Menos 1 elevado a 2 dá 1. Então, menos 2, menos 3, mais 12. Então, 12 menos 5, 7. Okay? E em 2, vou calcular também, f de 2 é igual a 2 vezes 2 elevado a 3, menos 3 vezes 2 elevado a 2, menos 12 vezes 2. Então, aqui dá 8, dá 16, menos 12, menos 24. 4 menos 24 dá menos 20. Ok. Então, na fronteira... Vou colocar um X para me lembrar de uma coisa que eu preciso falar. Na fronteira, quais são os pontos da fronteira? Só tem 2 pontos, menos 3 e 3. Então, eu calculo f em menos 3. Eu vou deixar vocês fazer a conta. A gente acha menos 45. E f em 3... Também vou deixar vocês fazerem a conta. Vocês vão achar 9. Ok. Então, eu tenho 4 candidatos. A serem os valores extremos. Eu tenho o valor em menos 1, que era 7. Eu tenho o valor em 2. Eu tenho o valor na fronteira em menos 3. E o valor na fronteira em 3. Ok? Então, eu olho. Quem é o maior desses números aqui? Está tudo errado. Não tudo, mas é menos 9 aqui. Foi mal. 9. Então, quem é o maior desses valores? É o valor 7. Então, eu escrevo, eu falo o máximo global, o valor máximo da função é 7. Ele é atingido em x igual menos 1, quer dizer, naquele ponto crítico que a gente achou em menos 1. Por outro lado, qual que é o menor desses valores? Esse menos 45. Então, o mínimo global é menos 45, atingido, dessa vez na fronteira do intervalo, em menos 3. Então, eu vou fazer um esboço. Vocês podem esboçar o gráfico desse polinômio para entender
exatamente o que aconteceu, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Então, vou colocar aqui. Exercício. Monte o gráfico via variação, etc. As coisas que a gente sabe fazer. Procurar os pontos de inflexão também. Monte o gráfico e verifique essa afirmação aqui. Então, vocês vão fazer isso analiticamente, okay? Com a tabela de variação, etc. E vocês vão achar mais ou menos a seguinte coisa. A função, o meu polinômio, vamos lembrar, é 2x3 menos 3x2 menos 12x, ok? E eu vou falar para você o que acontece. Em menos 3 a gente sabe que atinge o valor menos 45. E o gráfico da função faz algo assim. Tem o menos 1 aqui, digamos. Tem o 2 que fica aqui. E faz algo desse tipo. Eu faço questão de montar esse gráfico só para fazer um comentário. Ok, então a gente vê o nosso valor de máximo global aqui. E o nosso mínimo global aqui, menos 45. Aqui é a altura 1. Não, desculpa, aqui é a altura, o que a gente falou? 7. Ok? E o que a gente observa? Esses dois valores aqui que a gente não precisou usar, que são menos 20 e menos 9. Então, menos 20 foi atingido em 2. Então, esse valor aqui. E o ponto menos 9, a altura menos 9, que foi atingido em 3. Okay? Então, esses dois aqui são só pontos onde localmente a função aqui é mínima, aqui ela é localmente máxima dentro do meu fronteira do meu intervalo, mas a gente vê que globalmente tem que selecionar o ponto menos 3, onde tem o mínimo global, e menos 1, onde tem o máximo global. A observação que eu queria fazer é que a gente podia ter estudado a derivada da função f perto de menos 1 para ver que era o máximo local. Okay? Então, perto de menos 1, eu teria o sinal de f', tá? Que faz alguma coisa, mas em menos 1, a gente teria visto que ele satisfaz isso. Okay? Logo que a função cresce antes de menos 1 e decresce depois de menos 1, que implica que tem um máximo local em menos 1. Mas observem que nesse método aqui a gente não precisa fazer isso. Basta calcular os valores nos pontos críticos e depois comparar com os valores na fronteira. Então essa análise local do sinal da derivada perto dos pontos críticos onde a derivada é 0 não é necessária. Okay? Muito bem. Então eu vou dar mais um exercício que é interessante fazer, que é do mesmo tipo.
procure os extremos globais da função 3 vezes x elevado a 5 menos 20 x elevado a 3 entre menos 3 e 3 também. Okay? Então eu só vou dar a resposta para vocês verificarem. O mínimo global é atingido em x igual a 2 e o máximo global em x igual a menos 2. É muito simples, na verdade. Derivar, estudar, resolver, comparar os valores. Ok. Então, vamos dar só para terminar esse vídeo, eu quero descrever um caso que contém um ponto crítico onde a função não é derivável. Outro exemplo. Vamos procurar os extremos globais da função f de x é x elevado a 2/3 entre menos 1 e 2. Ok. Então, primeiro, o que acontece com a função x elevado a 2/3? Essa função aqui possui uma potência, na verdade, não inteira. Tá? E aqui é um expoente que é menor do que 1. Então, se a gente lembra qual que é alguma função que tem um expoente menor do que 1, é, por exemplo, a função raiz. Okay? A função raiz ela não é derivável em zero. E, na verdade, a gente até verificou que essa função x elevado a 2/3 não é derivável em zero. Então, isso aqui é um exemplo mais do início do capítulo, mas vou escrever assim. F não é derivável em x igual a zero. Você pode talvez voltar lá e verificar como que a gente fez. A gente simplesmente tentou calcular a derivada usando o limite lateral e acha um infinito. Ok? Então, se ela não é derivável em x igual a zero, mas o zero pertence ao domínio, né? Então, ponto crítico, zero é um ponto crítico. Então, eu vou escrever assim, eu tenho a minha lista de pontos críticos, em qualquer outro ponto ela é derivável, e você pode verificar que a sua derivada não é zero fora de zero, e o valor da função f em zero é zero. Ok? Na fronteira, eu tenho que calcular f de menos 1, tá? Esse ponto da fronteira, em menos 1 é menos 1 elevado a 2 vezes 1/3 é 1 elevado a 1/3, e no outro ponto, no ponto 2, f de 2 vai ser 2 elevado a 2/3, que eu posso escrever como raiz terceira de 4. Então, raiz terceira de 4 é, obviamente, um número que é maior do que 1. Okay? Então, quais são os candidatos? Eu tenho o valor 0 em 0
eu tenho o valor 1 em menos 1 e eu tenho o valor raiz terceira de 4 no ponto 2. Aí eu comparo esses três valores, eu vejo que o menor vai ser o 0 e o maior vai ser esse raiz terceira de 4. Então, o máximo global é esse valor aqui, ele é atingido na fronteira, em x igual a 2. Por outro lado, o mínimo global, ele é atingido em 0 e 0. Ok. Então, se a gente soubesse do gráfico, não precisa saber do gráfico, a gente já achou os extremos globais dessa função, mas vamos olhar entre menos 1 e 2. Essa função não é derivável em 0, apesar de ser bem definida nesse intervalo todo, e ela tem uma espécie de bico, faz algo desse tipo. E aqui a gente enxerga esse valor máximo aqui de raiz terceira de 4 e esse valor mínimo aqui de 0. Okay? Apesar da função não ser, ela não tem uma, a gente tende a se acostumar ao mínimo ser sempre alguma coisa desse tipo, okay? Mas aqui a gente vê que não é, e pode ser o mínimo que faz assim também, okay? Com bico. Ok, então o que eu quero agora fazer é passar para uma próxima etapa, que é resolver problemas um pouco mais concretos, de mínimos e máximos, usando essas técnicas em problemas de otimização. Então, é só isso.